Sejam bem-vindos. Deixa eu entrar logo direto com vocês aqui, então, para a gente não perder muito mais tempo, né? Primeiro, agradeço a participação de vocês, a disponibilidade. Eu digo que eu estava comentando há pouco que quem tem a oportunidade de alguma vez jantar ou almoçar, né, assim, com pratos feitos pelo chefe Ofir, nunca teve só um sabor do alimento, né, mas um sabor de história, um sabor de conhecimento, um sabor de aprendizagem. E isso para a gente é um complemento muito grande. Gente, seja bem-vindo, viu, Luana? Seja bem-vindo, chefe Ofir. Satisfação enorme tê-los aqui. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Primeiro, meu nosso muito obrigado e a oportunidade realmente de participar desse evento, diríamos assim, maravilhoso. Ai, que coisa boa mesmo tê-los aqui, viu? Gente, quem não conhece a Luana, eu vou apresentar de uma forma até bem sucinta, e daqui a pouco ela vai contar um pouco mais da sua trajetória, juntamente com o chefe. A Luana, ela é professora do Instituto Federal de Tocantins, hoje ela está lá em Palmas, agora essa conexão nossa é Macapá, no Amapá, vamos lá em Palmas, aqui na Amazônia, e lá em Palmas, no Tocantins. A Luana é mestre e está também fazendo seu doutorado em turismo e hotelaria, tem artigos publicados nacional e internacionalmente, capítulos de livros, participação em eventos, seminários, entre outros. O chefe Ofir, né, é um chefe que dispensa um pouco de comentário em relação ao seu próprio nome, à sua própria trajetória. É um grande chefe que nós temos, é um dos maiores nomes que nós temos da gastronomia da Amazônia, sem dúvida nenhuma. Se vocês procurarem algumas revistas, vocês vão ver sempre alguma imagem dele, alguma foto dele, algum prato dele novo. Então, para nós, tê-los aqui conosco, fazendo parte desse projeto, é uma satisfação e uma gratidão mesmo. Então, muito obrigado. E já entrando um pouquinho, ouvindo vocês, né, que a gente agora estava só ouvindo, agora sem ver. Vamos contar um pouquinho da trajetória de você, Luana? Você pode contar, depois o chefe Ofir já conta, e aí, porque quando o chefe contar, já conta um pouquinho dessa experiência dele, que principalmente relacionado lá fora, essa questão de levar a gastronomia da Amazônia, né, esse nome da Amazônia, enriquecer a Amazônia através da gastronomia. Pode ser? Com certeza. Então, primeiro, eu só gostaria de agradecer ao Cálido, né, que eu chamo de Cadu, pela amizade que a gente tem há mais de 10 anos, né, carinhosamente de Cadu. Agradecer o convite, né, a oportunidade da gente estar hoje aqui fazendo essa troca, né, de conhecimentos, compartilhando conhecimentos. Uma proposta muito interessante. E também pedir desculpa, né, a quem está nos vendo, nos ouvindo, pelo problema técnico que a gente teve no início, mas vamos tentar, né, aproveitar da melhor forma possível o tempo que nós ainda temos. Agradecer a todos, né, que estão se dispondo a participar conosco desse momento e que para mim é fantástico, ainda mais dividir uma live com o pai é melhor ainda, né? Então, sem dúvida, muito especial. Ai, que maravilha. Fique à vontade, chefe. Eu fiquei querendo ter um pouquinho do senhor, da sua história. Bem, para mim é sempre um grande prazer, logicamente, agradecer a participação, a honra de estar nesse momento, eu diria. Eu estava dizendo hoje para a Luana que hoje, literalmente, nós entramos, eu, como pessoa, entro no século XXI, propriamente dito, a modernidade. Pela Que primeira vez, legal. ironicamente, a minha história, eu sou um pioneiro na minha história de pioneiria. Eu fui o primeiro rapaz da Judeu, pela idade que tenho, né? Eu sou de pós-guerra. Então, toda essa modernidade da vida, eu acompanhei, inclusive, a trajetória dessa culinária também, né? Ao longo do tempo. E agora, pela primeira vez, eu participo de algo ao vivo e a cores, já numa nova era, diríamos assim, Ai, que e coisa que boa. é a modernidade do mundo. E, logicamente, que para nós é um grande prazer e satisfação em participar. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Quero ouvir um pouquinho, chefe, da sua trajetória. Se conte pra gente um pouquinho essa trajetória como chefe, nos conte um pouquinho como foi chegar, né, essa construção da sua carreira. Só para nós conhecermos um pouco mais, senhor. Quem não conhece ainda. Eu brinco e sempre digo que a minha trajetória é muito pequena. Eu passo 3 dias para 4 dias para contar, mas eu vou ser sucinto hoje. Eu nasci, eu, eu nasci no Calçoene, no Amapá, com 2 anos fui raptado de Curupira. Conterrâneo nosso. Fui raptado de Curupira, lá no Calçoene, né? Então, eu nasci ali no meio da floresta. Toda a história que eu tenho na minha cabeça é da floresta, era da minha mãe, que nasceu ali, do meu pai, que era regatão, ou seja, ele levava as coisas até as minas para trocar por ouro, por isso meu nome é Ofir, tudo.
E eu conto para minha neta a história dos botos, né? Como o boto da água salgada bateu na água doce, até chegar justamente na história de vida de cozinheiro por tradição. Né? E a vida depois, consequentemente, ela me leva a Paris, aonde lá nós somos reconhecidos como um grande chefe de cozinha. E, consequentemente, para jantar conosco em Paris, era justamente uma faixa de 30 dias de antecedência. Por quê? Porque no nosso trabalho, quando nós cozinhamos, nós não fazemos um prato de comida. Nós falamos de cultura propriamente. E o que fundamenta hoje a nossa história, a nossa vida, e até por isso que hoje estamos aqui conversando, é justamente nessa condição do que é essa cozinha. Qual a importância que ela tem para o mundo, qual a importância que ela tem para esse novo mundo, inclusive, que está chegando. É fundamental. Esse é o detalhe que o mundo agora passa a acontecer, e eu diria mesmo, pelo trabalho posterior que nós temos ao longo do tempo, ainda agora você falava de Álvaro do Espírito Santo, e ele eu considero como meu guru, é um grande conhecedor da história, até porque eu conheço a história do professor a partir da minha chegada já de Paris. Que a minha história, lógico, como cozinheiro, ela está em duas etapas. É o antes e o depois. Tem o antes da malária e o depois da malária. Né? E quando eu chego em Paris, a vida me leva, através de uma malária, me leva a chegar em Paris. É uma história mais longa, mas eu estou colocando, a vida me colocou lá. E lá eu me torno profissional, literalmente. Porque a partir de lá, eu cozinhava e comecei a cozinhar com um cliente, um. A partir de um vieram dois, vieram três, vieram 10, e chegamos literalmente a quase 30 mil pessoas durante o ano. Por quê? Porque nós não vendíamos um prato de comida, nós vendíamos justo à sociedade, o que representa o prato, como eu o vendi. Aí vem a curiosidade. Como nós vendemos uma culinária tão exótica como a maniçoba para os franceses? E é aquilo que eu relato. É cultura. E dentro desse fundamento, hoje, o mundo do século XXI é cultura. E a culinária ela é fundamental nesse processo. A partir dessa cultura da culinária, vem todo outro contexto, vem a dança, vem a arte, vem todo mundo junto. Mas o que muda a história, o que segura a história, é cultura. Já dizia o grande geógrafo Milton Santos, ele dizia, o mundo, quando se globalizar, só vai ter uma diferença no mundo, é quem tem cultura. Quem tem, faz. Quem não tem, vai virar como todo mundo. Então, o que nós temos e o que a gente preserva é cultura. Em cima disso, o Peixe captou, que é o que a gente cultua, é a história da minha vida, de toda uma história ligada à minha vida, promessa para São Benedito. Ou seja, o meu trabalho está ligado à história de uma cultura. Dentro disso vem a fé, vem a dança, vem todo esse processo. E é isso que nos leva a Paris, é isso que nos torna conhecidos, e a partir disso, na minha volta, é que começa toda uma nova trajetória. Sofia, a gente tem que fazer umas 3 lives ainda depois, porque o senhor contar muito mais história para nós, né? Assim, é incrível, é incrível. Isso que nos enche de privilégio de poder estar nesse momento, nem compartilhando essa live, sem dúvida nenhuma. Luana, então conte para a gente um pouquinho essa trajetória. Já deixa uma pergunta para você dessa relação, então, pensando nessas interfaces, né, de turismo e alimento, né, que você tem pesquisado também tanto. Assim, conta para a gente, então, a sua trajetória e já perguntar qual essa relação que tem hoje de forma tão clara, assim, tão evidente para vocês, por exemplo. Então, né, o turismo e o alimento, né, vou citar alguns autores assim que eu tenho lido muito a partir da minha tese, né? Turismo e alimentação é uma temática que eu tenho me dedicado nos últimos 5 anos, né? E a partir desses últimos 5 anos de pesquisa, como você citou inicialmente, eu publiquei alguns artigos, alguns capítulos de livro tratando dessa relação que pode ocorrer de diversas maneiras, né? Mas tem um autor que eu gosto muito, apesar de ser um texto de 2003, mas é uma referência até hoje, né? Nessa temática, que é de Hiller e Richard, que eles dizem que alimentação e turismo é um casamento perfeito, não é? Porque um agrega valor
ao outro, não é? Uma alimentação, um produto, né, uma refeição, uma visita a um local de produção pelo turista agrega valor, não é, a quem tem aquele produto e também agrega valor à experiência turística, né? E a experiência turística a partir da gastronomia. E a experiência gastronômica ela é muito rica, que eu acho que a gente tem que pensar na experiência gastronômica como algo multissensorial, né? Uma experiência gastronômica ela vai além de simplesmente do paladar, de degustar um novo prato. Né? A experiência gastronômica ela envolve, né, o teu olfato, ela envolve a tua visão, né, o apelo que aquele prato traz. Primeiro, por isso que a gente diz, primeiro a gente come com os olhos, né? Depois a gente come com a boca, o cheiro que a comida tem. Então, a experiência gastronômica ela é muito rica turisticamente porque é uma experiência multissensorial. Né? Você desperta diversos sentidos no turista a partir da experiência gastronômica. E a cozinha regional, dentro dessa experiência gastronômica, ela é essencial. É ela que vai fazer a grande diferença, porque cada cozinha regional tem as suas especificidades, né? E a gente sabe que dentro do turismo é o diferencial, é o diferente que chama a atenção do turista, que motiva o turista a conhecer aquele lugar, aquele destino. Né? Então, por exemplo, na cozinha amazônica a gente tem uma riqueza, uma diversidade, não é? De pratos, de saberes, de fazeres. Não é? Ainda há pouco, quando eu estava só ouvindo falar do tacacá, onde a gente mais encontra o tacacá? Só na região amazônica, né? Algo que a gente só encontra na nossa região. Não é? Então, essa é a riqueza da cozinha amazônica relacionada ao turismo. Não é? Ela tem especificidades que devem ser exploradas turisticamente e isso pode ser explorado de diversas maneiras. Né? Falando um pouquinho da nossa trajetória, né? Então, depois que o papai retornou de Paris, ele inicialmente, né, passou a desenvolver várias atividades, eventos, palestras, cursos dentro e fora do Brasil. E em 2007, a partir do mestrado que eu fiz em Turismo e Hotelaria na Univale, onde a gente se conheceu, não é? Nós dois desenvolvemos juntos um roteiro de turismo gastronômico, não é? Que foram experiências maravilhosas. A gente fez 7 edições da Expedição Amazônia, onde a gente levava alunos de gastronomias, profissionais, né, interessados na questão gastronômica para o Pará. E eles iam conhecer justamente essa diversidade da nossa gastronomia. Então, nós levamos, por exemplo, grupos a conhecer a fabricação do queijo do Marajó, não é? Levamos grupos para o mercado do ver-o-peso, que é um ícone, né, da culinária amazônica, é o mercado do ver-o-peso. Né? Só um passeio no mercado do ver-o-peso são dias, porque ali a gente vai conhecer uma diversidade de produtos alimentícios dentro do ver-o-peso, e não são só os produtos, né? A cultura, a hospitalidade do paraense. Então, nós desenvolvemos esse roteiro durante foram 7 edições, e foi uma experiência maravilhosa, né? Que nos possibilitou observar o que deu certo, o que deu errado. Essas experiências resultaram em um artigo, né? Quem tiver interesse depois de ler, né? Conhecer mais detalhadamente o roteiro, não é? A gente pode disponibilizar depois o link, não é? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, não é? De realmente valorizar a culinária da Amazônia. Luana, pensando nesse roteiro agora que você vem falando, né? Esse aproveitamento que eu acho que talvez as pessoas não aproveitam tanto dessa relação do alimento com o turismo. Porque o que eu percebo em alguns momentos? Que fazem muito festival gastronômicos, mas é aquela questão que é de nós para nós mesmos. Ou seja, é muito local, é muito regionalizado. E aí o turista em si, talvez ele não esteja presente naquele momento. Né? O caso de vocês, se demonstra claramente essa atratividade turística para comer através da gastronomia. Então, assim, esse meio, o que se pode aproveitar em relacionado da gastronomia para o turismo, mano? Como é que se aproveita isso, assim, turisticamente? Como é que se aproveita isso tudo?
Como é que pode, assim, Então, fala pra gente? existem, né, você diz assim, em termos de atividade, né? Existem assim, De diversas atividade, atividades que podem ser desenvolvidas para valorizar, né, a questão da gastronomia, de uma cozinha local, não é? Long, por exemplo, ele cita 4 eixos de atividade, né? Os restaurantes. O restaurante é o mais óbvio, né? Quando a gente pensa em cozinha, pensa em um restaurante. Mas o restaurante, você ir num restaurante, ter né, uma experiência, é apenas uma das opções. Outras opções são rotas, né? Rotas turísticas, passeios turísticos, com foco na cozinha regional. Já pensou que legal se a gente desenvolvesse, né, em todos os nossos estados amazônicos, na verdade, no Brasil inteiro, a gente tem a mandioca, né? A mandioca é um patrimônio alimentar do Brasil, não só da Amazônia, né? Ela está presente de norte a sul. Mas que tal, nos nossos estados da Amazônia, já que a gente está falando de culinária da Amazônia, desenvolver uma rota da mandioca, não é? Mapear onde é que estão essas casas de farinha, fazer uma rota da mandioca para conhecer essas casas de farinha. Em Americana, no Pará, a gente tem, por exemplo, a produção da farinha de tapioca. Que tal uma visita a essa produção de farinha de tapioca? Hoje, eu falo mais do Pará, porque paraense a gente tem todo um... E Pará hoje é uma referência, né? Em termos de turismo gastronômico. Não é? Então, que tal também uma visita? Por exemplo, a gente tem hoje no Pará a cachaça do jambu, que é muito conhecida. Uma visita para conhecer, para ver como se fabrica. É algo que, com certeza, o turista vai ter interesse de conhecer. E não só o turista, o próprio, às vezes, local, o próprio residente tem interesse em conhecer como se dá esse processo de fabricação. Né? Você falou dos festivais. Eu realmente vejo que os festivais, às vezes, não tem uma divulgação a nível nacional, fica muito local. Por exemplo, aqui em Palmas, a gente tem o Festival Gastronômico de Taquarussu, que é um distrito aqui de Palmas, né, aqui no estado do Tocantins. Então, é um evento que começou pequeno, hoje tomou uma dimensão muito grande, mas a gente percebe que ainda tem uma frequência muito pequena de turistas. É um evento que tem um potencial para trazer muito mais turistas, porque é um evento que une a gastronomia, a música. A gente tem atrações, por exemplo, de shows nacionais de bandas reconhecidas todo ano em Itaquarussu, né? Tem chefes que são conhecidos nacionalmente, que vêm dar oficinas aqui. Então, a gente tem um festival que tem um potencial muito grande, mas que precisa, ao meu ver, ser explorado melhor turisticamente, né? E eu acho que nesse sentido, assim, Cadu, a gente tem muito a aprender, né? A gente que trabalha com turismo, procurar o que está sendo feito e adaptar a nossa realidade. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho para nós. Copiar não é feio, não é? Um modelo que dá certo num outro estado, a gente pode ver e trazer para o nosso estado e adaptar a nossa realidade. Perfeito, perfeito mesmo. Isso, e já agora uma pergunta para os dois, já para o chefe Ofi, essa questão dessa valorização do alimento amazônico, da cozinha amazônica. Como é que se percebe essa valorização hoje, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil? Por exemplo, a gente vê que Belém, por exemplo, Belém, até coloquei aqui que ela é uma das cidades, né? Ela foi uma cidade criativa da gastronomia concedida pela ONU. Ela é agora uma das cidades criativas da gastronomia, né? São 126 cidades apenas no mundo com isso. Então vejam a importância que se tem de fato nessa valorização. Como é que vocês veem, como é, chefe Ofir, Luana, que vocês conseguem ver essa valorização hoje da cozinha amazônica para o mundo, né? Não somente pensando para o mundo mesmo, de forma geral. Vocês conseguem ver isso hoje? Essa cozinha ela ganha a sua notoriedade pela sua excelência que ela é. Ela tem história, uma chinesa, uma japonesa, uma francesa, ela tem 1.000, 2.000, 3.000 anos de história. Por ter história, ela tem, consequentemente, ela é uma cozinha milenar, ela tem como se posicionar. Ela era apenas desconhecida, até porque não fazia parte. Por ironia do destino, na minha história, por exemplo, eu vou a Paris e apresento a maniçoba, aquilo que eu falo. Como é que eu vendi essa maniçoba? Quando Deus criou o mundo, criou a maniçoba. Em 6 dias ele fez a terra, fez tudo, o homem, a maniçoba,
e comeu no oitavo, gostou quando virou e comeu maniçoba, adorou. Ou seja, foi o prato que abriu a minha porta em Paris para o mundo. Por quê? Porque tinha história. É o prato que Deus fez. Quem não queria comer o prato que Deus fez? Todos querem. Em cima disso, a gente criou uma notabilidade. A maior revista hoje, esse ano estamos comemorando literalmente 30 anos dessa culinária, quando a grande mídia, o que a gente chama, que os caras mais gostam do mundo, é um crítico. O mundo da gastronomia é um crítico. Eu dei a sorte do maior escritor, uma revista francesa, de colocar como excuse e sua sopa por dentro. Que era isso? Um caribé. O que é caribé? Caribé é o mais caboclo de todas as nossas comidas, mas é isso que eu apresentei para os franceses. O que a gente apresentou é história, e aí é diferente, e é isso que faz a mídia e que faz a política, justamente do que se propõe da área de turismo. Ou seja, do que atrair o turista, nós temos a condição essencial, que é a gastronomia. Logicamente aliada à ciência e ao futuro e à organização. Cadu, Nossa, eu que... acho assim que, desculpa te interromper, né? Eu acho Não, assim, não, tem não. muito essa questão da valorização a gente fica impressionado, né? Às vezes, aquela questão assim, o que é bom vem lá de fora. Então, é a mesma coisa, às vezes, o que é bom vem lá de fora. A gente passa anos falando, não dá um valor aqui, mas vem alguém de fora, traz algo novo, a gente dá valor. Então, o inverso acontece também. Quando a gente chega, né, falando de questão da propagação da culinária amazônica fora do Brasil, já participei de eventos na França, em Portugal, e quando a gente chega nesses países e vai falar da culinária amazônica, há um interesse muito grande. Né? A gente tem sessões, as sessões do nosso trabalho ficam lotadas, as pessoas têm muito interesse em conhecer a nossa cozinha, né? A nossa culinária amazônica, e tem muito para se conhecer, né? Ainda, eu acho que a gente ainda, nós mesmos conhecemos muito pouco ainda da riqueza e da diversidade da nossa cozinha. Né? E eu acho assim que para que realmente haja, né, uma valorização da culinária amazônica e que o turismo, né, seja um vetor, né, dessa valorização da culinária amazônica, é preciso vários atores trabalhando juntos. Aquilo que a gente falou mais cedo, né? Um trabalho em rede, né? Não basta apenas um chefe de cozinha fazer um trabalho isolado, não basta apenas uma agência de viagem vender um pacote turístico com foco na culinária. É um trabalho em conjunto. Cada um tem o seu papel, né? Então, sem dúvida, um dos agentes é o Estado, né? Com o desenvolvimento, a promoção de políticas públicas focadas, né? Para esse segmento. Né? E nesse sentido, eu escutei mais cedo que o professor Álvaro está participando da nossa live, que é uma honra, né? O professor Álvaro foi meu orientador de TCC, então, assim, uma pessoa muito importante na minha formação. E não é porque ele foi meu orientador, mas realmente ele é uma pessoa fundamental enquanto ele esteve, né, dentro do governo do estado do Pará, no desenvolvimento de uma política de valorização da culinária da Amazônia, a partir da realização de seminários, não é? Discutindo essa temática, a partir da realização de eventos nacionais e internacionais. As universidades, né? Nós que somos professores, pesquisadores, a gente também tem um papel fundamental na questão da valorização da cozinha amazônica, incentivando os nossos alunos e nós mesmos, né? Pesquisando toda essa diversidade que existe, é uma diversidade de frutos, uma diversidade de técnicas, não é? de derivados de outros produtos. Então, tem muita coisa para ser estudada. Né? E a partir desses estudos, não é? Desses inventários, dessa inventariação, desenvolver produtos, né? Turísticos a partir desse levantamento. Né? Então, são várias pessoas que precisam, né? São vários agentes que precisam trabalhar juntos para que realmente haja essa valorização da culinária e o desenvolvimento de produtos turísticos a partir dessa culinária amazônica. É aquela questão que a gente pensa, né? São sempre muitos braços
né? Não adianta você vir cobrar sozinho. É o stakeholder mesmo que a gente fala, as partes interessadas têm que agir nisso. Elano, quero colocar um pouquinho também, chefe, aqui, um pouquinho nossos amigos agora na conversa, porque tem muita gente mandando abraço para vocês, né? Muita gente falando, principalmente assim, que o chefe Ofi, né, é um ícone, uma referência aqui da questão da Amazônia. O Felipe ele coloca algo bem legal, né? Que eu considero um marco na trajetória dos dois, o trabalho com comunidades tradicionais, que também resultou na retomada da receita, a questão do Caribé, né? E fala, explica para nós o que é isso, né? Eu sei, digamos, sou da Amazônia, mas quem não conhece, o que vem a ser essa receita? Só para as pessoas saberem o que é, como é que é feito. Porque o Caribé, É, o É, Caribé, quando as pessoas vão em casa, eu sempre vou contar uma história, desculpe aqui a intimidade, mas já me por coloco bem à favor. vontade. Estava o Anthony Bourdain em casa, e então, eu falava do Caribé. Ele disse, mas aqui tudo são os Viagra, né? Eu disse, mas são os Viagra da Amazônia. O que é o Caribe? O Caribe é o soro, é o Viagra da Amazônia. Por quê? O que era literalmente o Caribé? Eu sempre falo da nomenclatura. Quando se fala do Caribé, tem que primeiro falar do chibé, porque chibé é água com farinha. Caribé é água com farinha fina cozida. Há, porém, lá, vamos dizer, cada um representa alguma coisa. O que é o Caribé? O Caribé é o soro ribeirinho. Por quê? Quando o caboclo está doente, está pegando alguma doença, ele está fraco, e ele não consegue comer, se dá Caribé. Por que o Caribé? Porque o Caribé, o sabor é neutro. Por ser um sabor neutro, não tem sal, não tem nada, ele consegue se alimentar, o corpo não rejeita. Com isso, ele se mantém alimentado. Logicamente, o que, é que eu fiz? Eu só temperei esse Caribé. Mas peguei a cabeça do peixe, como a gente faz aqui. Aí, depois do Caribé, o que é que vem? Vem a mujica. O que é a mujica? É o resto do peixe, principalmente do pessoal lá do Baixo Amazonas, que rapa a costa do peixe que foi assado e faz um Caribé magroso com o resto do peixe. Aí seria a mujica. E tem o pirão que a mamãe me ensinou, que é aquele pirão tradicional. O caldo está fervendo e joga em cima da farinha d'água que se chama escaldado. Então, essa é a nomenclatura dessa coisa da farinha. Né? E Por dentro isso, do que o capuinho faz é farinha d'água. ou seja, de água com farinha dá para fazer muita coisa. não, por isso quando a gente ouve alguns craques assim que nos dá gosto, né? Imagina, veio do Chibé, foi pro Caribé, né? Foi para Mujica e chegou no Piranga. Então veja a importância que se tem de fato do alimento tradicional da Amazônia. E quero colocar também nossos amigos aí participando, porque, por exemplo, agora uma reclamação para a Luana, porque a Sara Minaz ela fala que a Luana nunca levou comida para nós no doutorado do chefe Ufi, então não temos essa oportunidade, Porque né? ele não A morava Ellen, aqui no Tocantins, agora que ele está morando. né? A Ellen quer fazer o benchmarking, né? Acho o benchmark legal mesmo, acho que interessante. Até nós íamos para Palma no benchmark para ouvir essas histórias e aprender logo, né, com vocês. O Olha, Cadu, A e Cláudia, sim, pode falar, eu não pude pode falar. deixar de ler, né? Que o Felipe escreveu ali, mas tem o arubé. O arubé é outra coisa. O arubé é um derivado da mandioca. Da mandioca. Então é outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Quem tiver, como o nosso tempo é curto, né? Quem tiver interesse em saber mais do arubé, em cima do arubé, eu publiquei um capítulo de livro, né? Que se chama Arubé, da tradição à inovação. Foi publicada no passado numa série, né, de livros que houve de alimentação e cultura. Então, eu publiquei. Lá tem tudo bem detalhado, o que é o arubé, como ele é usado, né, pelas culturas indígenas, e foi um derivado da mandioca que o papai resgatou, né, e reproduziu, vamos assim dizer, na culinária amazônica. Gente, olha, por favor, sigam o chefe Ofir, sigam a Luana, enche de pergunta para ele, que adora compartilhar essas informações, né? Como fala aqui a Cláudia diz que o Pará valoriza e vende sua cultura gastronômica de forma eficiente.
Acho que essa palavra eficiente é uma coisa que vale, é algo que vale muito ser ressaltado para essa questão da própria venda da Amazônia, né? Digamos assim, a Jussara ela fala que eu já vi o chefe Ofir, emocionar pessoas aqui em São Paulo, com suas histórias e seus pratos. Ele é maravilhoso, sou apaixonado pelo seu porco no tucupi. Né? Eu digo assim, são tantas, né? São tantas coisas, tantos pratos incríveis e que vocês produzem. Eu lembro, comentei logo no início, não sei se chegaram a ouvir, que no final da dissertação da Luana, quando ela terminou o mestrado, nós fomos, né, você fez um almoço para nós, o que me marca muito é a história, né? Acho que o alimento em si você vai comendo, mas você vai, eu estou vindo explicando para a gente como era aquele prato. Acho que isso é o grande diferencial mesmo, esse é o grande sabor da venda do alimento, né? Porque o alimentar, do sentido de saciar-se é uma coisa, o sentido de experimentar, vivenciar, é algo totalmente diferente. Eu quero só abrir um parênteses para contar. Faz 25 anos de uma história que eu tenho, eu e minha irmã. Nós fomos a Belém, como é marcante, num lugar chamado Sabor da Terra. Eu não sei se existe mais restaurante ainda lá, só faz muitos anos, em Belém. 25 anos atrás, olha como é marcante isso, né? Porque era tudo, era o conjunto, era a música que vinha, eram as pessoas da forma que serviam para nós, Lá na era Doca. aquele, isso, né? 25 anos atrás e até hoje nós nos lembramos de sempre que nós reportamos alguma coisa. Então veja o que é a memória e essa questão de emocionar. E já pensando em emocionar, agora uma curiosidade minha, chefe, para o chefe agora, Luana. Quando o senhor percebeu de fato, digamos assim, não que já percebeu na sua vida toda, a sua cozinha. Mas quando o senhor percebe na França, vivendo assim, digamos, poxa, eu tenho de fato um alimento que ele pode ser único no sentido sabe, de emocionar as pessoas, de vender a minha Amazônia de uma forma diferente. Quando foi que o senhor percebeu isso? Foi naquele seu primeiro cliente? Foi quando o senhor estava lotado o restaurante? Como é que o senhor percebe isso, chefe? Como é que o senhor entendeu que, de fato, a sua gastronomia ela tinha a chance de ganhar o mundo, de voar muito mais alto? Como é que o senhor percebeu isso? A primeira coisa que eu percebi que ocorre quando é que eu me torno profissional. Eu comecei com o cliente, porque os 3 primeiros dias é aquilo que eu digo, é uma história de vida mais longa, mas eu chego em Paris e já chego na minha casa, já com trabalho, já contratado, e em 3 dias eu não tinha entrado uma viva alma, até que entrou o primeiro. Quando entrou o primeiro, eu vendi. Ele gostou, saiu curto e alegre. Ali eu comecei minha trajetória como cozinheiro, sendo pago. Até então eu sempre cozinhei desde que eu, mas nunca trabalhei profissionalmente. Em Paris, não. Era, ganhava X, ganhava bem, e até que um dia eu não quis mais trabalhar, pronto. Eu digo, a vida me trouxe de novo para Belém, mas justamente em Paris foi a minha história lá, como cozinheiro. Ou seja, comecei com um e cheguei a quase 30 mil pessoas. E dentro disso, com essa culinária da Amazônia extremamente sofisticada, logicamente com história, aquilo que eu digo, todo o vatapá, eu sempre digo, o vatapá não, a mandioca, foi como um rastro de pólvora. Sinceramente, a coisa explodiu. Primeiro, que a gente estava no tempo certo, na hora certa, em 89. O cai muro de Berlim, o mundo está mudando, ou seja, como o mundo está mudando agora, na época também havia uma mudança de mundo, nesse caso, de política mundial, etc. Havia uma mudança. E, por ironia do destino, nós estávamos em Paris na época. E a Luana aqui do meu lado, eu muito me lembro do dia que o Nelson Mandela foi solto. Ou seja, foi uma comemoração de felicidade. Então, a vida tem nos proporcionado isso através da culinária, momentos importantes da vida. Hoje é esse momento de veras importante da vida. E junto comemoraremos o que virá, que é justamente um trabalho organizado e a posteriori. Justo para quê? Para que a gente possa qualificar, pensar, imaginar, propor e executar o futuro dessa comunidade. Ai, que maravilha. Professor Álvaro, ele coloca aqui assim, chefe Ofir, eu acredito que o arubé é tão bom ou até melhor quanto a mostarda francesa Riron, né? Acredito que seja isso que ele esteja falando, tão bom que ele é. Veja como é gostoso a questão do arubé, né? Sim, Professor, eu quero, assim,
Por exemplo, a Luana fez muitas pesquisas, né? Está continuando fazendo, escreve muito sobre isso, é o seu objeto de pesquisa, você vem descrevendo. Agora, quando a gente pensa na maniçoba, que foi algo que levou, assim, que foi um rastilho de pólvora, o que é a maniçoba? Né? Não porque tem gente aqui do sul, sabe, do sudeste, que ainda não, talvez conheça tanto. O que é a maniçoba? Como é esse prato? De uma forma bem simples e rápida para gente. O Maniçoba, eu estou agora. A última vez que eu estive em São Paulo fazendo um aniversário lá, eu explicava o que é a nossa culinária. A nossa culinária, ela é universal, ou seja, e também ela é horizontal, ela não tem classe social. O mais chique para mim da maniçoba, do pato, do tucupi, que é essa do vatapá, que é essa culinária que a gente fala tradicional, típica da Amazônia, de origem indígena, ela não tem, aí onde eu a coloco. A grande vantagem dela é a sua cultura, porque ela começa bem do índio negro começa a ver como a coisa procede, que ele aprende a feijoada com o português e ela acaba acontecendo na casa de quem? Na casa do português. Como que acontece? As famílias tradicionais tinham seus escravos de casa, não era de senzala. Então o negro trazia do índio, pegava com o índio lá no Ver-o-Peso e levava para casa para dentro do português. Essa é a nossa munição. Essa mistura é que faz esse sucesso. Deu para entender? Uma mistura, vamos dizer assim, extremamente bem feita e dentro de um processo onde não tem comida de rico nem de pobre. O aniversário do bilionário em Belém do Pará, ele é comemorado igualzinho do cara lá de uma invasão. É maniçoba, é pato do tucupi, e olha que a vida do cara é melhor porque a dele é mais tradicional, ainda com a lenha, quer dizer, numa lata de querosene, ou seja, diríamos que é das mais tradicionais possíveis. Então, essa aí é a maniçoba. Mas a maniçoba, em termos de ingredientes, né, fora a parte da questão histórica, É que é né, demais. a Né? maniçoba é a folha da maniva, né, cozida por 7 dias, né, e com todos os ingredientes que levam uma feijoada. Por isso que algumas pessoas, para simplificar, falam que é uma feijoada paraense, não é? Porque leva tudo que leva feijoada, o charque, o chouriço, não é? Carne de porco, e aí cada um acrescenta algumas coisas a mais, né? Só uma curiosidade sobre a maniçoba, recentemente eu li o texto da Cidiana, que é uma pesquisadora, uma historiadora. Se não me falha a memória, o professor Álvaro pode me corrigir aí nos comentários, eu acho que é a tese dela, né, que ela fala justamente sobre a maniçoba como um prato mestiço, né, porque a questão das folhas da maniva, da cultura alimentar indígena e essa questão toda dos embutidos, que são chouriços, essas outras partes da carne salgada, vem da cultura portuguesa, né? E então seria, né, de acordo com a pesquisa dela, é um prato mestiço, né, que uniria a cultura alimentar, né, tanto indígena quanto portuguesa. E africana também, né? É aquilo que eu digo, Tá. até aquilo que eu estava colocando agora. O africano, ele aprende com o índio, porque a, o ver-o-peso, naquela época, 400 anos atrás, Belém era ali. Belém sempre foi o ver-o-peso. Sempre foi, historicamente. Então, tanto que tem já havia alguma coisa, que o tacacá, por exemplo, já em 1765, ou seja, 100 anos depois de Belém fundada, já havia negro vendendo tacacá lá no Ver Peso. Ou seja, já há relato disso. Ou seja, quem vende esse produto que vem do Índio é o africano, que ele é contratado pelo português, que é malandro, de pô, bora vender tacacá, que tacacá é um bicho bom. Né? Quer dizer, lá inventaram, botaram camarão, outros põem caranguejo, como o jambu. Meu irmão, levanta defunto. E aí hoje, e a gente, aqui eu sempre conto uma história do meu amigo aqui em Palmas, que ele chegou, bom, eu disse, eu vou te dar aqui, vou te dar um remédio muito bom, e deu um tacacá para ele. Muito bom, repete, vocês latinha da minha cerveja.
Recuperou ele na hora. A importância, né? Luana, nós já temos já só 5 minutos, meu Deus, é tão rápido que passa, assim, a gente ficaria aqui por uma live de 2, 3 horas, mas certamente nós faremos muito mais contatos, muito mais lives com vocês dois, porque é incrível isso. Mas eu queria, antes de finalizar, Luana, que tu falasse um pouquinho das suas pesquisas que tu está fazendo agora, né? Que tem umas publicações tuas, para a gente, quem quiser conhecer um pouco mais também do próprio trabalho, né? E quiser aprender um pouco mais sobre esse alimento amazônico, fala para a gente um pouquinho. Você tem 2 minutos para falar e daqui a pouco a gente se despede. Tá, ok. É, com relação às minhas pesquisas, como eu falei, há 5 anos eu tenho me dedicado a essa temática, né, que relaciona o turismo e a alimentação, né? Então, eu tenho esse capítulo de livro sobre o Arubé, tenho outro capítulo de livro que já está no Prelo, né, que vai ser editado pela PUC, aonde eu vou falar do uso da mandioca, né? Eu faço um levantamento histórico dos usos da mandioca e depois como a mandioca vem sendo aproveitada turisticamente, aproveitada num bom sentido, né? E Isso eu aí. vou um estudo de caso, né, do uso turístico da mandioca a partir da experiência da operadora de turismo Estação Gabiraba, né, que a Ana Gabriela Pintora tem um Gabriela. trabalho fantástico, né, então eu fiz um estudo de caso a partir dos roteiros dela. Então, por exemplo, um dos roteiros, só para citar rapidinho, né, Cheiros e Oh, Sabores do Bacará, ela também tem roteiros em Santarém. Então, nesses roteiros, por exemplo, o turista tem a oportunidade de acompanhar desde a colheita, não é, até a preparação da farinha de mandioca. A gente pode deixar depois, né, os links dos outros artigos que eu tenho. Também escrevi um artigo com a Ellen, que é gastrônoma, engenheira de alimentos, paraense, residente aqui no Tocantins também, sobre a culinária de fusão, né? O que é a culinária de fusão? É a união de duas culinárias, né? Então, nesse artigo a gente trabalhou a questão do uso de peixes amazônicos, por exemplo, para fazer pratos japoneses, né? Então, aquilo que eu falei, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa que pode ser feita, mas a minha paixão nesse momento é a alimentação indígena, né? Que é o tema da minha tese de doutorado. Então, estou trabalhando com um povo xerente aqui do estado do Tocantins, e tem sido uma experiência ímpar, né? Eu tenho aprendido muito muito legal. sobre alimentação indígena e também aprendido muito a ser mais humano com os nossos parentes. Ai, muito legal. Aqui o chefe Comark Nick, eu não ele fala que tem que trazer essa farinha, né, do Pará para harmonizar com o churrasco gaúcho, viu, chefe? Eu tem que trazer para fazer a palavra, Meu né? amigo lá do Rio É. Grande do Sul, um abração. Gente, eu fico tão feliz, assim, tão, tão grato por vocês, porque é tão saboroso, de fato é saboroso conversar com vocês, é um aprendizado sempre ímpar, né? Eu queria que vocês convidassem para ir no restaurante de vocês, do bistrô que vocês abriram há pouco tempo. Faz o convite também, mano, para conhecer, né? Quem sabe faz um benchmark aí. Pois é, vamos aproveitar dos últimos minutinhos, né? A maioria das pessoas sabe, o papai tem um restaurante em Belém do Pará, o Sabor Selvagem, né? Há mais de 15 anos, então já é algo bem, é uma experiência bem já fortalecida dentro do estado do Pará. E eu fui também, não pude fugir, como meu amigo Felipe disse, Luana, tu nasceu para isso, né? Então, neta de É, cozinheira, filho de cozinheiro, estudo alimentação. Então, eu segui, né, resolver seguir também a carreira de cozinheira, de empreender nessa área da gastronomia. Então, no início do ano, eu abri aqui em Palmas, no Tocantins, o Borduna Bistrô, né? E a nossa proposta é similar que a gente já tem no Pará. O nosso espaço é um espaço de trocas culturais, né? Não é só um espaço que visa só vender comida, não é um espaço aberto para trocas culturais, valorização da cultura da Amazônia. A gente também vai estar trabalhando tours gastronômicos, né? Fazer um tour pela feira, comprar os alimentos e chegar aqui a gente preparar esse alimento. Então, a gente já tem muita coisa boa planejada para a gente desenvolver assim que a gente voltar às nossas atividades atividades normais, né? Então, o Bom Tuna tem sido uma experiência maravilhosa. Eu até fiz um post um dia desse. É uma história de vida que vem da minha avó,
não é? Passa pelo meu pai, chegou a mim e culminou com o meu, posso dizer assim, com o meu casamento, porque eu também tenho um marido que é neto de cozinheira, que gosta de cozinhar, e junto a gente resolveu empreender, não é? E abrir o Coisa boa. Gordura Bexiga. Ah, eu não vejo a hora de conhecer, né? Logo assim que for em Palmas, pode ter certeza que iremos aí com o maior prazer. Gente, muito obrigado, eu agradeço mesmo de coração a vocês. Lembrando que quem chegou agora não pôde assistir todo, né? Vai estar disponível daqui a uns 3, 4 dias, está disponível no YouTube, no canal Cádio Dom Costa, o assunto é turismo. Então vocês podem comentar, podem replicar e compartilhar. Eu me despeço de vocês, quero que vocês também se despeçam. Um abraço a todos, viu? Satisfação em tê-los conosco. Espero que amanhã estejam também novamente às 18 horas. E Luana e chefe aqui, fique à vontade para se despedir de todos nós, todos os nossos amigos. Um grande abraço desde já. Fique à vontade para se despedir. Então, mais uma vez, Cadu, agradecer o convite, né? Agradecer também a todos que participaram, né, conosco, que acompanharam. Foi, sem dúvida, um momento muito especial, inovador, né? Que eu até falei para o Cadu que eu estava com medo, que eu não tenho muita afinidade com câmera, mas eu acho que deu certo, apesar do problema técnico que nós tivemos no Faz início, né? parte. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, depois, porventura, alguém tiver interesse em saber, né, um pouco mais sobre as pesquisas, tudo, trocar informações, né, a gente trocar conhecimentos, enfim, eu estou aberta, o meu Instagram está aí. Muito obrigada. Chefe Ofi? Obrigado, eu só tenho a agradecer, não tem outra forma, e parabéns pela iniciativa. E o que eu coloco, literalmente, estou muito feliz de ter participado e também, eu diria mesmo, dessa nova onda que vai mudar o mundo. Em cima disso é o nosso trabalho, é a nossa proposta e, logicamente, que nós iremos pensar daqui a um mês estaremos juntos. Um abraço e fico no seu aguardo. Ai, grande abraço, E muito os obrigado nossos amigos novamente. que participaram conosco, e E todos eles. E todos, alguns sabem, o saúde. Espírito Santo sabe o que é que eu estou falando, querido Jesus. É. Saúde e sucesso, viu? Grande abraço, até a próxima, gente. Tudo de Grande bom. abraço para todos. Até mais.